Olá, pessoal! Nós estamos de volta para entendermos mais um pouquinho a respeito de finanças públicas. E nós vimos, em aulas passadas, que nós temos lá a existência de falhas de mercado. As falhas de mercado são o grande elemento determinante para a intervenção do Estado na economia. Embora não seja, obviamente, a única medida que justifica a intervenção do Estado. Sendo assim, o Estado ele atua também para promover uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda, para garantir lá crescimento econômico, redução do desemprego, controle da inflação, equilíbrio das transações do país com o resto do mundo. O governo intervém para normatizar o funcionamento da economia, fiscalizar os agentes econômicos, eventualmente puni-los e também para fomentar, para incentivar o desenvolvimento econômico. Portanto, isso nos leva à nossa aula de hoje. A aula de hoje versa sobre as funções do governo. E nós vamos analisar duas funções em particular, embora, obviamente, elas não sejam as únicas. Então vamos lá, pessoal, para o nosso quadro, para a gente poder ver um pouquinho a respeito disso. Então, nós temos agora o que nós chamamos de funções do governo. Nós temos uma obra clássica a respeito de economia do setor público, que é do professor Musgrave, muito citado em prova de concurso público, embora a obra dele, num certo sentido, esteja um tanto quanto desatualizada em relação ao cenário atual. Musgrave identifica que o Estado tem três funções fundamentais através do governo. A primeira é chamada de função alocativa, a segunda, a função distributiva, a terceira, a função estabilizadora, e uma quarta função que o Musgrave não cita, mas que se torna cada vez mais importante a partir da década de 1970 e no Brasil a partir da década de 90, que é a função reguladora. Lembrando que ela também pode ser chamada de regulatória. Então nós temos lá quatro funções que o governo exerce em prol da própria organização do Estado e da sociedade. Na nossa aula de hoje, nós queremos ver de maneira muito especial a função alocativa e a função distributiva. E em aulas futuras, a gente terá a oportunidade de ver a função estabilizadora e reguladora. Então vamos lá. Primeira questão, vamos tentar entender a função alocativa. Quando a gente fala de função alocativa, significa dizer que o governo está alocando recursos para o provimento do bem. Esses recursos são basicamente de três naturezas, Recursos de ordem econômico-financeira, recursos materiais e recursos humanos, sem a qual o bem, eventualmente, não seria ofertado para o conjunto da coletividade. A função alocativa ela está profundamente relacionada a um tipo de falha de mercado que é lá a existência do bem público puro. Então eu quero renovar com você o conhecimento sobre bem público puro, mas observe que a função alocativa também está relacionada ao bem semipúblico, que nós chamamos de bem meritório. Então vamos lá revisar primeiro os bens para depois nós entendermos essa função propriamente dita. Bacana? Vem para cá. Nós queremos então agora nesse momento compreender com você a primeira parte das funções do governo, que é a função alocativa. Para isso,
nossa primeira tarefa é tentarmos entender os bens. Nós tivemos oportunidade de já ver isso com você, que os bens podem ser lá de três naturezas, né? Eu posso ter o que nós chamamos de bem público, também conhecido como bem público puro. O bem público puro é aquele que tem três características fundamentais. Nós estudamos isso. O bem público puro, né, é um bem não excludente, portanto, nós não temos nenhum mecanismo economicamente eficiente de excluir quem quer que seja do consumo desse bem. Pagando ou não pagando, as pessoas terão acesso a ele. E isso enseja a figura do free rider, do carona, daquele que usufrui o bem, mas não quer pagar pelo mesmo. E isso cria lá uma falha de mercado. Porque se a firma ela terá dificuldade para receber pelo bem prestado ou serviço, porque nós temos a figura do carona e porque o bem é não excludente, a tendência é que o bem ou ele não seja ofertado ou ele seja ofertado em quantidades consideradas socialmente inadequadas, ou seja, menos quantidade do que a sociedade requer, criando falha de mercado. O bem público é o bem não rival. Portanto, não há rivalidade entre os agentes econômicos no consumo do bem. O exemplo que nós usamos lá foi o da iluminação pública, mas a gente poderia falar também da informação que é dada lá a pedestres e motoristas no trânsito. A nossa sinalização de trânsito é um bem não rival. Eu e você utilizamos a mesma placa ao mesmo tempo, indicando, por exemplo, que nós temos que virar à direita para chegar em determinado bairro. Nós, eu e você, utilizamos lá da mesma informação que o pedestre, quando visualizamos uma faixa de pedestre, onde a prioridade, né, é exatamente do pedestre e não dos veículos. Portanto, não há rivalidade no consumo do bem público. Mas esse bem, via de regra, ele é indivisível. É difícil, quase impossível a mensuração do quanto eu ou você utilizamos da segurança pública para que a gente venha pagar de acordo com a nossa utilização. A segurança pública é, então, um bem público puro. Caberá ao Estado, através do governo, a oferta desse bem, sem o qual a firma não teria o menor interesse em ofertá-lo. Dito isso, nós temos uma outra categoria de bem, que é o bem semipúblico. Observe que o bem semipúblico também é chamado de bem meritório, porque ele maximiza o bem-estar da coletividade. Ele não é uma falha de mercado, porque a firma oferta o bem. Porém, a firma tem compromisso com a sua lucratividade. O governo não. O governo tem, ou pelo menos deveria ter, o compromisso com o bem-estar da coletividade. E sendo assim, o governo vai ofertar um conjunto de bens para as quais, sobretudo as camadas mais empobrecidas da população, não teriam acesso no sistema de oferta de bem privado. Um exemplo. Nós temos no Brasil centenas de empresas, de hospitais, de consultórios, de rede de exame clínico privado. Se você tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, ou a consulta, ou o exame, ou a internação, ou a operação, eles estão lá, né, plenamente para atendê-lo. No entanto, para a população mais empobrecida, que não tem acesso, né, a um seguro-saúde, a um plano de saúde, não tem dinheiro para poder pagar pelo seu atendimento, estaria alijada do acesso a esse tipo de bem. No entanto, saúde pública maximiza o bem-estar da coletividade.
Resultado, o governo brasileiro vai lá e cria o Sistema Único de Saúde, o SUS. Claramente, nós temos inúmeras deficiências nesse modelo, várias. Temos problemas graves de financiamento, de gerenciamento, de operacionalização, de atendimento ao público cidadão, que é quem paga essa conta. No entanto, é inegável que aqui há uma interferência governamental dentro do mercado, alocando recursos para o provimento da saúde pública, sem a qual o cidadão não teria qualquer atendimento, se ele for empobrecido e não tiver, portanto, capacidade de pagamento numa rede privada. Portanto, a função alocativa, ela está vinculada ao provimento, né, de bem público puro, cujas características, por ser não excludente, não rival e indivisível, a firma tem pouco ou nenhum interesse na oferta desse tipo de bem. Por um outro lado, também está ligado no provimento de bem semipúblico, que, embora não seja uma falha de mercado, pelo critério de exclusão da firma, que é a capacidade econômico-financeira do agente de poder adquirir o bem, a população mais empobrecida estaria alijada. Então, o governo vai lá e provê esse tipo de bem. Professor, é somente nessas duas hipóteses, né? Não. Nós temos algumas situações, por exemplo, embora alguns autores classifiquem como bem semipúblico, que o governo vai lá alocar recursos para o provimento do bem quando a iniciativa privada não tiver interesse, não tiver capacidade econômico-financeira ou não tiver, né, capacidade técnica para fazê-lo. Um exemplo, construção de hidrelétrica. A construção de hidrelétrica, hoje menos, no passado mais, exigia lá um grande volume de recursos, né, para a sua construção, uma obra técnica relativamente complexa, cujo prazo, né, de amortização desse investimento só acontecia no longo prazo. O interesse, então, no passado, das empresas privadas, nacionais e transnacionais, na construção de hidrelétrica brasileira, era pouco ou nula. Resultado, o Estado chama para si essa responsabilidade, porque ele entende que a produção de energia é essencial para o setor produtivo brasileiro, é essencial para garantir qualidade de vida para a população. O governo vai lá e aloca recursos para o provimento do bem. Por quê? Porque ele maximiza o bem-estar da coletividade. Então, a função alocativa, ela está muito ligada ao fornecimento de bem público puro e a bem semipúblico, né? Quando esse bem maximiza o bem-estar da coletividade. Legal? Vamos revisar? Vem para cá. Vamos apagar isso aqui para a gente conseguir visualizar lá a função alocativa. Então, vejamos, pessoal. Todo governo busca sanar as falhas de mercado, garantir uma distribuição mais equitativa da renda, a estabilidade macroeconômica, além de regular de forma adequada o funcionamento da economia de mercado. Para tais atividades, podemos elencar 4 formas, maneiras fundamentais de atuação. São elas: a função alocativa, distributiva, estabilizadora e regulatória ou reguladora. Nós queremos entender primeiro a função alocativa. Diz respeito à disponibilização de recursos, lembrando lá que os recursos não são só recursos econômico-financeiros, né? Os recursos são de 3 naturezas. Vamos colocá-lo no quadro para você, né? Quando a gente fala de alocação de recursos,
Observe que o governo, ele aloca recurso, né, econômico, financeiro, material e recurso humano para o provimento do bem. Peguemos, por exemplo, a segurança pública, né? Eu tenho a alocação de recursos de ordem econômico-financeira? Claro, eu preciso lá, de alguma forma, garantir o funcionamento, né, da polícia. Isso significa comprar armas, munição, colete à prova de balas, garantir cabine blindada, viatura, garantir lá a presença de capacidade técnico-científica de elucidação de crimes, de investigação, de escuta, de perícia. Portanto, há uma disponibilidade de recursos para o provimento desse bem. Mas eu tenho recurso de ordem material, só corrigindo aqui, né? De ordem material. O recurso econômico-financeiro, em parte, viabiliza a disponibilidade de material, ao mesmo tempo que o recurso econômico-financeiro me permite a disponibilidade de recurso humano, contratação de policiais, treinamento e retreinamento dessa força de trabalho. Ao mesmo tempo, busca estabelecer condições para que esse policial tenha uma boa atividade no dia a dia, que ele seja protegido minimamente da criminalidade e que possa proteger a sociedade. Portanto, a alocação de recursos econômicos, financeiros, materiais e humanos, no nosso exemplo, para o provimento de segurança pública. Então, vamos voltar lá, né, ao nosso material. A função alocativa, então, diz respeito a quê, pessoal? Diz respeito à disponibilização de recursos por parte do ente governamental para o provimento de bem público e semipúblico, que naturalmente não são ofertados pelo mercado. Provimento de bem público puro, exemplo aqui, né? A segurança pública, a justiça ou ainda a iluminação pública. Mas eu posso pensar também no provimento do bem semipúblico. E nesse caso, a educação, a saúde, o saneamento básico são exemplos clássicos de atuação governamental. Dessa maneira, eu tenho lá um outro exemplo de atuação do governo, que é a função distributiva. Então vamos puxar o quadro em branco aqui. Eu quero analisar agora uma outra função, que é a função distributiva. Quando nós olhamos, né, para o sistema socioeconômico do Brasil, observe que nós estamos entendendo como sistema socioeconômico aquele sistema que organiza, né, toda a economia e a sociedade. Portanto, diz respeito ao conjunto de instituições, a começar lá pela Constituição Federal e todas as leis infraconstitucionais, aos poderes constituídos, ao Ministério Público, à organização do Estado numa federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e todos os agentes públicos que, em tese, deveriam trabalhar, né, para garantir o aumento da bem-estar da coletividade. O problema é que esse sistema socioeconômico nem sempre consegue prover uma distribuição considerada pela sociedade como equitativa, como igualitária, como socialmente justa da renda. Nesse sentido, nós podemos ter crescimento econômico sem ter uma distribuição equitativa da renda. Voltemos ao exemplo que eu tinha dado para vocês em aula passada. O Brasil está, hoje,
entre as 10 maiores economias do mundo. O que isso tem a dizer para uma imensa maioria da população brasileira pauperizada? Pouco, quase nada. Portanto, o sistema da economia de mercado capitalista descentralizada com o objetivo de lucro tem um calcanhar de Aquiles. Muitas vezes, a distribuição da renda não ocorre de maneira equitativa. Nesse sentido, então, é quase que senso comum, embora nem todos, obviamente, concordem, que cabe ao governo, sim, uma interferência nesse mercado, tentando prover um mínimo de distribuição equitativa de renda. Mas atente que quando a gente fala de renda, nós não estamos falando de renda somente no sentido monetário, de dinheiro. Renda aqui é entendida em 3 concepções diferentes. A função distributiva, então, ela busca o quê? Uma distribuição socialmente mais justa da renda. Mas a grande questão é que essa renda, ela pode ser entendida sobre 3 óticas diferentes e complementares entre si. Eu posso pensar na renda propriamente dita, eu posso pensar na questão patrimonial e posso pensar ainda sob o ponto de vista das oportunidades. Óbvio aqui que não há nenhuma pretensão de que a gente esgote as formas de atuação do governo na função distributiva. Mas, via de regra, essas 3 dimensões são as principais, as mais relevantes. Como é que nós atuamos, por exemplo, sobre a ótica da renda propriamente dita? O Brasil tem uma série de programas redistributivos de renda. A maioria das pessoas até se acostumaram com algumas e não entende mais isso como uma redistribuição de renda. Mas é. Vamos citar uma. O Brasil tem lá o chamado programa PIS/PASEP, que é o programa de integração social daquele trabalhador da iniciativa privada e do trabalhador da iniciativa pública. O PIS/PASEP, apenas para ficar num exemplo, ele garante o pagamento, de um bônus anual no valor de 1 salário mínimo a todo trabalhador que no ano anterior ao de pagamento, portanto o ano de referência, tenha trabalhado lá X número de meses e que tenha percebido remuneração que seja até 2 salários mínimos. Traduzindo, em 2018, terá direito ao abono de 1 salário mínimo o trabalhador que tenha trabalhado em 2017 um X número de meses, desde que, no somatório de salário de 2017, a média salarial seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Nessa condição, o trabalhador faz jus ao pagamento de um abono no próximo ano, 2018. Pessoal, PIS/PASEP é redistribuição de renda. É o governo ofertando ao cidadão uma bonificação para a população mais empobrecida, pauperizada, que ganha na média até 2 salários mínimos. É o único, professor? Não. Um outro exemplo aí dos últimos anos é o Bolsa Família. O Bolsa Família, a par de muitas vezes apresentar problemas, distorções, é considerado pela ONU como o mais bem-sucedido programa de distribuição de renda do mundo. E aqui não há nenhuma apologia ou defesa de qualquer governo. Porque o Bolsa Família hoje,
pelo menos até agora, é lá uma política de Estado e não somente uma política de governo. O Bolsa Família, repito, a par de todos os problemas e distorções que eventualmente nós encontramos e que precisam ser corrigidas, o Bolsa Família garante lá uma renda complementar que, na média, é em torno de R$ 140 por família, que se encontra numa condição de pobreza, pobreza extrema e miséria, segundo uma classificação que é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nesse sentido, nós temos no Brasil hoje aproximadamente aí 23 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Considerando que a população brasileira, tem mais ou menos aí 210 milhões de habitantes, nós temos um percentual muito considerável de brasileiros sendo beneficiado por essa política. E isso tem permitido ao Brasil, nos últimos anos, apesar de 2014, 15, 16 e 17, nós temos graves problemas econômicos, mas tem permitido ao Brasil reduzir a miséria e a pobreza extrema, de acordo com um critério desenvolvido pela própria ONU. Isso é um exemplo clássico de intervenção governamental, para tentar reduzir a assimetria de acesso à renda por parte da população mais empobrecida. Mas não é a única forma de atuação do Estado. Nós temos uma outra, que é o ponto de vista patrimonial. Quando a gente fala sob o ponto de vista patrimonial, significa dizer que a propriedade no Brasil, ela é assimetricamente distribuída pela população. Via de regra, de novo, nós temos uma população empobrecida, pauperizada, que muitas vezes se encontra nas periferias e nas favelas, na zona rural, e essa população muitas vezes não tem acesso a um mínimo de patrimônio para garantir qualidade de vida. Já há muito tempo, o Brasil estabelece duas políticas públicas para tentar minimizar essa situação. A primeira dessas políticas é lá a reforma agrária. O Brasil, sabidamente, tem uma das maiores concentrações de terra na mão de poucos de todo o mundo. Podemos, de novo, discutir a qualidade da reforma agrária, a quantidade da reforma agrária, problemas enfrentados na reforma agrária, sem problema algum. Mas a reforma agrária se impõe como uma necessidade. E não é uma necessidade somente sobre a ótica estritamente social de proteger o trabalhador rural empobrecido. É que esse trabalhador rural empobrecido, se ele tem acesso à terra em condições adequadas de produção, isso evita a constante êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade, pressionando o meio urbano com saúde, com educação, com moradia, com segurança pública, com via urbana de transporte e por aí vai. O trabalhador no campo de posse da sua terra reduz a sua dependência de programas de transferência de renda do governo. O trabalhador produzindo na sua própria terra, ele permite o aumento da produção de alimentos, sobretudo para o comércio local e regional. Portanto, há um conjunto de benefícios que não se encerra apenas no trabalhador que recebe a reforma agrária, mas para o conjunto da sociedade como um todo. E, portanto, muitos estados, e o Brasil também o faz, um projeto de reforma agrária. Mas há ainda o projeto de construção de casas populares. O IBGE nos diz hoje que o Brasil tem lá mais ou menos 5,6 milhões de famílias, e aí se eu colocar marido, mulher e 2 filhos, nós temos aí mais de 21 milhões de brasileiros
que não têm moradia própria, muitos destes vivendo em áreas de risco, como encosta, margem de rodovia, margem de estrada, área alagável, que vive numa condição permanente, né, de sujeição, né, a qualquer tipo de incidente ou acidente. Sendo assim, o governo brasileiro desenvolve já há muito tempo programas de construção de casas populares. Durante o regime militar, nós tínhamos, por exemplo, a constituição de um banco, que depois virou sinônimo, né, de construção de moradia popular habitacional em condomínio, que é o BNH, era o Banco Nacional de Habitação. Contemporaneamente, nós temos um programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida, e temos programas estaduais e municipais. O objetivo é o quê? Atender prioritariamente o acesso à casa popular que não seja em área de risco, garantindo um mínimo de bem-estar para essa população. De novo, e sempre quero ressaltar com você que nós podemos ter as nossas críticas, né, sobre a quantidade, a qualidade, podemos discutir, né, eventualmente a forma, né, em que há a distribuição, né, desses imóveis, mas inegavelmente são duas políticas que contribuem para reduzir a assimetria de renda no país. Finalmente, nós temos as oportunidades. As oportunidades, elas estão relacionadas lá, pessoal, a pelo menos duas dimensões fundamentais, não obstante a gente possa ver outras. Nós estamos falando basicamente na formação da mão de obra, portanto, de educação, e por um outro lado, no acesso ao mercado de trabalho. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos afirma lá que para cada ano de escolaridade, aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto, portanto permitindo mobilidade social, e ao mesmo tempo aumenta em média 15% da produtividade dessa mão de obra, garantindo então, né, uma economia mais competitiva por uma mão de obra mais produtiva. Pois bem, então é beneficiado não só o indivíduo, mas toda a coletividade. O governo brasileiro interfere nas oportunidades. Um exemplo interessante, né, nos últimos anos, tem sido, por exemplo, o ProUni. Quero ressaltar aqui que nós estamos citando programas recentes, sem nenhuma apologia, defesa ou proselitismo de quem quer que seja partido político ou ocupante do poder. O objetivo é apenas analisar o programa. O ProUni, ele garante bolsa de 50% ou 100% para aluno carente, com bom resultado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em universidade privada. Sabedouro o governo de que nós não temos quantidade de universidades públicas na quantidade requerida pela população, sabendo lá que muitas vezes o filtro para a entrada na universidade são os vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio, diante de uma forte assimetria de qualidade de educação, infelizmente, entre uma educação privada que tende a ter melhor qualidade e uma educação pública que, infelizmente, tende a ter uma pior qualidade, nós vamos observar que, não havendo quantidade suficiente de vagas nas universidades públicas e sabendo que boa parte dos nossos estudantes tem muita dificuldade, sobretudo na escola pública, de ter uma preparação adequada de competição no Enem ou no vestibular numa universidade pública, o governo vai lá e garante uma bolsa de 50% ou 100%, que é não reembolsável, ou seja, o estudante não precisa pagar isso depois de formado, para que ele curse a sua universidade, né, em instituição privada. A par, de novo, de haver críticas a esse modelo, a forma de concessão, ao gasto, isso tem permitido um maior acesso dos nossos jovens ao nível superior, garantindo uma qualidade, pelo menos em tese, melhor de preparação da força de trabalho,
que garante mobilidade social, que garante aumento de produtividade. Mas o Brasil tem outro. Tem lá o Pronatec, que atua da mesma forma, só que para qualificação técnica profissional de nível médio. O Brasil tem uma política lá do FIES, do financiamento estudantil, com taxa de juros subsidiada, menor do que a média do mercado, onde o estudante só começa a pagar depois de formado. Por um outro lado, o Brasil também tem um mecanismo que ainda é muito ineficiente e que poderia ser muito melhorado para poder fazer algo que nós chamamos economicamente de mating, que é o casamento entre a oferta de trabalho e a demanda. O Brasil tem lá o chamado SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego. Nós temos um problema na economia que é a seguinte: às vezes nós temos um descasamento entre a oferta de trabalho e a demanda de trabalho. Eu vou tentar dar um exemplo para você. Imaginemos lá que nós tenhamos um jovem engenheiro de Minas formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e que eu tenho uma companhia mineradora no Pará precisando de um engenheiro de Minas. Qual é o problema? Às vezes ocorre um mating, o descasamento entre a oferta e a demanda. A empresa no Pará, ela não sabe que tem um jovem engenheiro de Minas formado que toparia trabalhar no Pará. E, por um outro lado, o jovem engenheiro não sabe que a empresa do Pará requer sua mão de obra. Isso cria ineficiência econômica. O governo pode atuar para juntar essas duas pontas, permitindo maior oportunidade de emprego, sobretudo para o jovem. O Sistema Nacional de Emprego funciona como? A empresa cadastra a sua demanda e as suas exigências da formação da força de trabalho, o trabalhador cadastra o seu currículo e o sistema faz o mating, encaminha lá aquele trabalhador com a qualificação requerida para a empresa demandante de trabalho. Isso é uma distribuição de oportunidades do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, o Estado pode, e no meu entendimento, deve atuar para que haja uma distribuição mais equitativa da renda, basicamente para tentar maximizar o bem-estar da própria coletividade. Legal? Então vamos apagar, vamos ver o resumo aí no nosso material. Bom, pessoal, de posse então, desses conhecimentos, vamos tentar entender aqui a função distributiva, Quando falamos em função distributiva, o objetivo é sanar um problema típico do sistema capitalista: a distribuição desigual da renda, do patrimônio e das oportunidades. Nenhuma demonização do sistema capitalista não, tá, pessoal? O professor aqui não é socialista não, mas é apenas um reconhecimento de que o sistema capitalista, como outros sistemas socioeconômicos, apresentam problemas, e a do capitalismo é exatamente essa: uma distribuição assimétrica da renda. Nas palavras do professor Fábio Giambiagi e da professora Ana Cláudia Além, que aliás tem um livro muito bom sobre finanças públicas, eles dizem o seguinte: a distribuição de renda resultante em determinado momento da dotação dos fatores de produção, como capital, trabalho e terra, e da venda dos serviços desses fatores no mercado, pode não ser a desejada pela sociedade. Às vezes você tem eficiência, mas não tem o quê? Distribuição equitativa da renda. E aí, como o Estado deve atuar sempre em prol da coletividade, ele atua para reduzir essa assimetria de acesso à renda. Sendo assim, sobre a ótica da renda, o governo brasileiro atua com Bolsa Família, sob o ponto de vista patrimonial, a reforma agrária, sob o ponto de vista das oportunidades, o ProUni. Vamos ver como é que isso caiu em prova, pessoal? Vem para cá. Ano 2014, Banca FGV, órgão é a Compesa,
A prova para analista de gestão na área de economia diz assim: leia o fragmento a seguir. A educação é um bem meritório e, por isso, justifica-se a sua provisão pelo setor público em complemento ao setor privado. Nesse sentido, o governo está exercendo a sua função espaço. Por sua vez, no caso do provimento do benefício de prestação continuada, que é destinado a pessoas com deficiência e idosos, o governo exerce uma função, assinale a opção, que completa corretamente as lacunas do fragmento. E aí ele nos coloca lá a letra A com distributiva e estabilizadora, a letra B com distributiva e alocativa, letra C estabilizadora e distributiva, letra D alocativa e distributiva, letra E alocativa e estabilizadora. Então vamos voltar lá no texto para a gente entender, né? Vamos completar aqui. A educação é um bem meritório, que por isso justifica-se a sua provisão pelo setor público como complemento ao setor privado. Educação não é uma falha de mercado, mas o objetivo do governo, ao prover, né, educação pública, alocando recursos para esse provimento, é buscar lá, né, garantir uma qualificação melhor da força de trabalho, que permite mobilidade social e permite também aumento da produtividade e, portanto, da qualificação dessa força no mercado de trabalho. O governo está, então, aqui, ao prover, né, recursos para a educação no setor público, ele está atuando com a função alocativa. Ele está alocando recursos para o provimento do bem. Nesse sentido, o governo está exercendo a sua função alocativa. Repito, alocando recursos para o provimento de um bem semipúblico, que maximiza o bem-estar da coletividade. Vimos isso nessa aula. Mas ele continua. Por sua vez, no caso do provimento do benefício de prestação continuada, o BPC, que é destinado a pessoas com deficiência e que, portanto, muitas vezes, embora não sejam pessoas, né, na sua imensa maioria, não qualificadas ou não habilitadas para o mercado de trabalho, algumas pessoas com deficiência pauperizadas e empobrecidas têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, apesar de algumas políticas afirmativas que garantam, por exemplo, cota no serviço público para portadores de necessidades especiais ou no mercado de trabalho de empresa média e grande privada. Não obstante isso, aqueles portadores de necessidades especiais, notadamente mais pauperizados, muitas vezes têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho e de subsistência. Sob o ponto de vista ético-moral, a sociedade não pode abandonar essas pessoas. E aí nós pagamos um benefício de prestação continuada para auxiliar essas pessoas na sua sobrevivência e no seu tratamento de saúde. Da mesma forma que pagamos para idosos com mais de 65 anos, que mesmo que não tenha lá o tempo de contribuição suficiente e necessário para se aposentar, está numa condição de pobreza. E nessa condição, o Estado brasileiro entende que, independente do fato de não haver contribuição para o sistema previdenciário, nós não podemos abandonar as nossas gerações de idosos. E, portanto, nós pagamos, né, o benefício de prestação continuada. Portanto, o governo ataca aqui sob o ponto de vista da função distributiva. Ele está objetivando uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente justa da renda.
assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento alocativo e distributivo. Logo, não é a letra A, porque a letra A fala de distributiva e função estabilizadora. Letra B, distributiva e alocativa, ele inverteu. Letra C, estabilizadora e distributiva, não é a função estabilizadora. Letra D, alocativa e distributiva, opa, chegamos ao gabarito. Não é a letra E, porque ele colocou alocativa e estabilizadora. Portanto, o gabarito da nossa primeira questão, letra D de dado. Vejamos a próxima. A próxima questão é uma questão de 2009, da Fundação Carlos Chagas, para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, prova para técnico superior de análise contábil. E ela pergunta assim: a intervenção do Estado na economia, concretizada basicamente por meio dos orçamentos públicos, pode ser classificada quanto às suas atribuições econômicas em 3 categorias, quais sejam: a de planificação orçamentária e de controle, alocativa, distributiva e estabilizadora, alocativa, distributiva e de planificação, distributiva, estabilizadora e de controle, distributiva, estabilizadora e orçamentária. Vamos lembrar. Quais são as 3 funções clássicas do governo definidas lá pelas finanças públicas? A função alocativa, quando o governo aloca recursos para o provimento do bem, ligado, sobretudo, a bem público puro e bem meritório. A função distributiva, quando o governo promove ou tenta promover uma distribuição mais equitativa, igualitária e socialmente justa da renda, sobre a ótica da renda propriamente dita, sob o ponto de vista patrimonial ou ainda sob o ponto de vista das oportunidades. Função estabilizadora, que será motivo aí de uma próxima aula, onde o governo objetiva controlar pelo menos 4 grandes variáveis macroeconômicas. São elas: o nível do produto, a taxa de inflação, a taxa de desemprego e o resultado do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é aquela instituição, né, entendida instituição não somente, né, como um órgão, né, mas pode ser aí uma legislação, uma forma, né, de mensurar algo, como a instituição que vai lá registrar, mensurar, né, todas as transações entre residentes e não residentes. Entendido aqui como residente, todo aquele que tem como foco, como centro de interesse, o país, sendo ele nacional ou não, pessoa física ou jurídica. Não residente, todo aquele que não tenha como centro de interesse o país, seja ele pessoa física ou jurídica, nacional ou não. Portanto, um brasileiro radicado no Japão, será considerado não residente. A embaixada da Itália no Brasil é não residente, porque o foco de interesse dela é a Itália e não o Brasil. Dessa maneira, na função estabilizadora, o governo objetiva controlar pelo menos 4 das principais variáveis macroeconômicas: tamanho do produto, taxa de desemprego, taxa de inflação e, do outro lado, o resultado do balanço de pagamentos, que, repito, registra, mensura as transações entre residentes e não residentes. Por um outro lado, e a última, que não foi citada na questão, a função reguladora. Nós vamos ver em outra aula, que é quando o governo exerce o poder de império, né, portanto, normatizando a vida econômica, dando o regramento da vida econômica. A função de polícia na fiscalização dos agentes econômicos, garantindo que a legislação seja estritamente cumprida. Dirimindo conflitos na esfera administrativa e ou judicial.
Por um outro lado, a função de fomento, de incentivo ao desenvolvimento de uma área. Portanto, 4 funções fundamentais: alocativa, distributiva, estabilizadora e reguladora. Ele não citou a reguladora, portanto, a gente fica com as 3 primeiras. Então, vamos ver a letra A. De planificação orçamentária e de controle. Pessoal, o que é planificação? Planificação é quando eu estabeleço planos. Os planos governamentais no Brasil estão descritos lá na tríade orçamentária: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Mas essa é uma função do governo? Não, isso é uma atividade do governo, né? Portanto, de cara já está falsa. Orçamentária e de controle fazem parte das atividades governamentais, mas não é função essencial, né? Estritamente dito. Portanto, alternativa falsa. Letra B. Alocativa, distributiva, estabilizadora. Opa, matamos a questão. Correto aqui, letra B de bola. Por que não é a letra C, professor? Alocativa, distributiva, sem problema. Planificação. Não, planificação não. Planificação é atividade governamental. Aqui fazendo uma ressalva. Quando a gente fala de planificação, uma parte dos alunos se lembra dos famosos planos quinquenais estabelecidos pela União Soviética ou por alguns estados comunistas no passado, como Cuba, como China e Vietnã. Mas eu quero te lembrar que a planificação é o estabelecimento de plano. Então, por exemplo, em tese, todo governante deve colocar um plano de governo. O próprio plano plurianual é um plano, é planificação. Lembrando que o plano plurianual, que também será motivo de nossas aulas aqui, ele estabelece lá o quê? Diretrizes, objetivos e metas a serem perseguidos pela administração pública. Mas isso, pessoal, não faz parte, estrito sensu, daquelas funções. Isso é uma atividade governamental, consequência da forma de atuação do Estado na economia. Portanto, alternativa falsa. Letra D. Distributiva, estabilizadora e de controle. Opa! Controle faz parte? Não. Controle é função da atuação de polícia do Estado, que é a função fiscalizadora. No entanto, não faz parte daquelas funções fundamentais, repito, estrito sensu. Alternativa falsa. Letra E. Distributiva, estabilizadora e orçamentária. Orçamentária é a atividade do governo para alocar recursos para o provimento de bem. Ponto. Não faz parte das funções fundamentais. Essa alternativa também está incorreta. O gabarito da nossa questão é de fato lá, sim, a letra B de bola. Beleza? Vamos conferir se a gente corrigiu correto? Então vem para cá. Vamos ver o gabarito, né? A questão número 1 nós havíamos marcado como D de dado e a número 2 como B de bola, né? Acertamos as duas questões, o gabarito está correto e, sendo assim, a gente já pode encerrar mais essa aula junto com você, ok? Pessoal, um abraço imenso, forte abraço mesmo, né? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!